Muito bem, pessoal, retomando o nosso tema, falando de atos processuais, falando do chamado processo eletrônico, esse registro virtual dos atos processuais. Essa forma de documentação, falamos da interoperabilidade. Muito bem, aqui na medida provisória 2200, de 24/8/2001, é o ato legislativo mãe, o ato matriz. O registro de ato processual eletrônico, não é a medida que está falando, mas nós escolhemos de lá, e qualquer assinatura digital deverá observar ao que dispõe a medida provisória 2200. Vamos falar de ato processual. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que permitam, né, a modificação com segurança, né, adaptações. Deverá ser feito em padrões abertos que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves pública unificada nacionalmente, nos termos da lei. A medida provisória criou a chamada infraestrutura de chaves pública unificada, que de certa forma garante isso, saber que o documento é autêntico, que fui eu quem produziu, o que assinou, fui eu os dados que estão no meu cartão, no meu eToque, pelos dados da minha senha. A integridade, dá para saber que aquele documento não foi alterado, não tem como alterar depois que ele é mandado para o sistema. Temporalidade, não repúdio, nós vamos ver esses conceitos aí para frente. Alguma coisa eu nem sei direito, eu confesso, não tenho acanhamento disso. O uso de padrões abertos, aqui está explicando esses conceitos, torna o sistema público de livre acesso, implementação e desenvolvimento, permite adequar às necessidades de cada caso, mantendo aqueles outros requisitos da autenticidade, da segurança, etc. Isso facilita a interoperabilidade do sistema. Não poderá usar um sistema fechado que só serve para aquele tribunal, aquela vara. Não, isso não pode, né? Uma vez que ele facilita, isso facilita a interoperabilidade, os padrões abertos, uma vez que ele facilmente se adapta às plataformas computacionais e suas respectivas aplicações. Seu custo também é menor, uma vez que não estará distrito ao custo de desenvolvimento próprio. Então, o que a gente vê é que o CNJ desenvolveu um sistema, há uma série de sistemas aí no país, uma plataforma, vamos falar assim, computacional, e os tribunais vão utilizando essa plataforma com uma certa liberdade, mas tem que manter aquele padrão. Muito bem. Autenticidade e integridade. Nós estamos falando daqueles requisitos lá, próprios da medida provisória 2200. A autenticidade e integridade se dão por certificação digital. Você tem que comparecer perante um órgão ou no próprio judiciário para fazer essa certificação, emitida por autoridade competente ou instituição privada credenciada. Não é aleatoriamente, né? Às vezes isso é feito lá no banco, no próprio banco, mas aqui também pode ser feito assim, mas de um modo geral você comparece, você se identifica, vai ter que comprovar que é advogado, aí você recebe aquela senha que identifica tudo isso. A temporalidade baseia-se na emissão de um protocolo virtual. Olha o que significa temporalidade. Significa que a qualquer tempo você pode comprovar o momento em que o ato processual foi praticado. Porque os atos são praticados de uma determinada forma, nós falamos que praticamente não tem forma, mas num determinado tempo. O tempo é relevantíssimo para o processo. Eu tenho que praticar o ato processual hoje, até às 24 horas. Então, é preciso que emita um protocolo.
Isso é um requisito, os sistemas têm que conter isso, essa temporalidade, senão não poderá ser um sistema, não poderá ter uma plataforma computacional que não permita à parte comprovar que praticou o ato processual num determinado tempo. A temporalidade baseia-se na emissão de um protocolo virtual que confirme a realização do ato processual no tempo hábil, ou no caso de indisponibilidade no dia útil seguinte, conforme artigo 3º e 10, parágrafo 2º da Lei 11.429. Tem que prever isso, se praticar o ato hoje, vai ter aí o protocolo. Se o sistema, por uma razão, estiver indisponível, no dia seguinte, ou se pratica, ou no dia seguinte se expede o documento, mas sempre comprovando essa circunstância. Se meu prazo vence hoje, o sistema está, nós usamos essa expressão, né? Ficou corriqueiro, está fora do ar, fora do ar. Parece avião o negócio, está fora do ar, então o prazo automaticamente será prorrogado para amanhã, constitui justa causa para adiar a prática do ato, né? Nós falamos aí daqueles requisitos, não pode haver não repúdio. É indispensável que haja o não repúdio, não pode haver repúdio. Não repúdio, isso corresponde a uma garantia do sistema de que o ato praticado deixará rastros e registros capazes de evidenciar a origem ou a integridade da informação, ainda que a parte contrária preste-se a negá-la. Assim, pessoal, no caderno processual, para quem tem menos vivência no judiciário, a gente vai autuando e, enfim, vai travando as informações. Então vem a petição inicial, registra, autua e o escrivão lança uma certidão falando que autuou os documentos, tá? Depois toda a certidão ela é juntada e tem uma certidão desjuntada, de forma que um ato processual se atrele outro. As folhas são numeradas e rubricadas. Você arrancar uma folha, a pessoa percebe. E no sistema virtual, já pensou uma plataforma computacional que permite, eu não gostei aí não, decidi assim, mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso daí. O juiz fala, eu fiz uma bobagem. Não, isso não tem jeito, chama não repúdio. Vai mostrar que aquilo foi registrado. Eu posso alterar alguma decisão judicial? Sim, mas o que está lançado lá ficou. Posso alterar via embargo de declaração, via recurso, pelas formas legais, né? Isso é o não repúdio. Senão isso viraria uma balbúrdia e levaria a uma insegurança absoluta. Pessoal, aí dando continuidade, compete ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e supletivamente aos tribunais. É o CNJ que vai descer aos regramentos assim minuciosos, as minúcias. Cabe ao CNJ regulamentar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade do sistema, para evitar que São Paulo faça de um jeito, o Rio de outro, Mato Grosso de outro. O CNJ vai regulamentar isso tudo. O CNJ faz, por sinal, já elaborou uma plataforma computacional, ele poderá compelir que todos utilizem. É claro, tudo isso quando vai mudar é um transtorno danado, mas tudo poderá, o CNJ vai, por que não legislar? Vai regulamentar, né? Porque ele não tem poder legiferante. Ele vai disciplinar a incorporação progressiva dos novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código de Processo Civil, é o que está dizendo o artigo 196 do CPC. O que se extrai daí a competência para regulamentar. O legislador editou uma lei bem geral, mas regulamentar, descer as minúcias, tudo isso é o CNJ. Supletivamente, no âmbito de suas atribuições, os tribunais. Aqui vem obrigações, né, atribuições aos tribunais imputados pela lei. Os tribunais divulgarão as informações constantes em seu sistema de automação
em página própria na rede mundial de computadores, gozando da divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Então, criará uma página na internet, os tribunais, isso de um modo geral já tem, o NCPC obriga, e isso gozará de presunção de veracidade. Ainda hoje nós temos casos em que os tribunais divulgam informações, falando que foi proferida a sentença e que foi intimado hoje, enfim, você acredita naquela informação e amanhã fala que não era bem assim, etc, etc. Então, o que sair na página da internet, no site, dê o nome que se dê, isso gozará de presunção de veracidade, de confiabilidade. Eu posso acreditar, aquilo foi publicado hoje, meu prazo então começa amanhã. Enfim, não vai poder dizer que não, esse dado é mesmo um serviço informal, prestado à população. Não, isso é para valer. Nós não estamos aqui para brincar ou para perder tempo. No caso de problemas técnicos do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, pode ocorrer a justa causa do artigo 223, caput, parágrafo 1º, artigo 197. Está dizendo aí, pessoal, o servidor errou, em vez de escrever isso, escreveu aquilo, o sistema deu um erro, está fora do ar, nada disso importa. Isso constituirá justa causa, significa que o prazo será prorrogado. Você vai poder acreditar no sistema, o que ele disse no processo eletrônico é aquilo que está valendo. É importante isso, senão é o arbítrio, né? Muito bem, vamos continuar. Nós estamos fazendo uma leitura rápida do processo eletrônico, como está no novo CPC e também na Lei 11.419, fizemos remissão à medida provisória 2.200 também. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, está obrigando as unidades do Poder Judiciário, Minas, São Paulo, Rio, Justiça Federal do Trabalho, manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamento necessário à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos deles constantes. Eu sou parte, pessoal, não tenho computador em casa, eu tenho ali um equipamento, como os bancos têm os caixas eletrônicos, eu posso sacar da minha casa, mas eu posso ir lá no banco. Então, o Poder Judiciário terá isso, terá na sede do tribunal, nos fóruns, pode ter na rodoviária, pode ter em qualquer lugar, nas ruas, que o nosso país litiga muito, os pontos de ônibus, eu estou exagerando um pouco, mas os bancos podem ter. No Brasil até tem poucos caixas eletrônicos, mas satisfaz. Mas em alguns países, eu vejo em países europeus sobretudo, é muito comum nessas áreas mais turísticas, cheio de caixas eletrônicas na rua, e não tem nem proteção, nada. Aqui você está ali sacando dinheiro, de certo que o índice de assalto é bem menor. Aqui eles estão explodindo, né, caixa eletrônica. Mas enfim, então tem que manter à disposição dos interessados, equipamento necessário. O advogado, é pouco provável, o advogado não tem um computador, mas ele não pode no momento, sei lá, ele tem um lugar que ele pode ir lá praticar um ato processual, redigir uma petição, mandar embora para as nuvens, para o sistema. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no órgão jurisdicional onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no CAP. Está dizendo o seguinte, o judiciário, ou você coloca aqui equipamento que pode atender a todos, é o óbvio, ou então você tem que admitir a prática de ato no papel, e vocês que fazem o que bem entenderem com isso, mas praticou o ato está valendo. Guardada aí as semelhanças com o banco tudo é digital, você só pode sacar dinheiro digitalmente, mas não há caixa eletrônica. Se não tem caixa eletrônica, tem que admitir o cheque ali à mão, mais ou menos isso que está falando. Tudo bem, pessoal? As unidades do Poder Judiciário assegurarão, é uma garantia, artigo 199 do NCPC, às pessoas com deficiência e acessibilidade, com deficiência,
Deve ser deficiência de acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computador, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. Então, o judiciário tem que assegurar essa acessibilidade. E não é só acessibilidade, pessoas com deficiência. Tem que assegurar a pessoas com deficiência a acessibilidade. Agora eu li corretamente. Que tipo de deficiência? Deficiência de locomoção, deficiência auditiva, deficiência visual. Então tem um sistema lá que o deficiente visual ouve, né? O deficiente auditivo consegue ler, não vai ter problema. E o deficiente com deficiência de locomoção vai ter um terminal mais baixo que o cadeirante chega. Tem que respeitar as minorias, né? Por todas as razões. Isso é uma garantia constitucional hoje, né? Então, o Poder Judiciário tem que assegurar isso no seu sistema, para que eles possam praticar atos processuais, os advogados, as partes podem consultar. Então, vai chegar ali, o deficiente visual tem um fonezinho de ouvido, e ele digita, tem um sistema Braille, tem tudo isso. E aí a criatividade do CNJ, dos próprios tribunais, é que vão dizer, poderá comparecer lá uma voz falando, alguém num sistema de Libras comunicando o que ocorreu no processo, tudo isso. A criatividade nesse sentido positivo, né? De permitir cada vez mais a inclusão dessas pessoas com as mais diversos tipos de deficiência. Nós falamos dessa deficiência auditiva, visual, de locomoção, mas pessoas com outro tipo de deficiência, pessoas que enxergam, que ouvem, mas, por exemplo, que são analfabetas. Nós não podemos esquecer desse contingente, e que é grande no nosso país, dos últimos países do mundo em nível de desenvolvimento econômico. Nós convivemos com 2 ou mais Brasis, a gente pensa sempre num lado do nosso país, e pouco importa a região, e que as pessoas são desenvolvidas, que têm acesso a isso, aquilo, outro. Mas é um país, não podemos negar, o nosso país de uma miséria, né? Uma miséria extrema. E aí também teria que permitir a acessibilidade dessas pessoas com esse tipo de carências. São analfabetas, são miseráveis, né? Hoje temos aí um contingente muito grande de miseráveis mantidos com uma Bolsa Família, e parece que há até um interesse, né, governamental. Eu sou muito da teoria da conspiração governamental de manter essas pessoas na miséria absoluta, e basta rodar por aí no nosso país. Mas enfim, esses aspectos deixa para depois, não estamos tratando disso. Muito bem, pessoal, nós estamos falando ainda dos processos eletrônicos, falando da publicidade. Os atos processuais são públicos, e pouco importa se o registro tenha sido manuscrito, ou se tenha sido feito em papel, ou e-mail virtual. Tem que ser público, tem que ter acesso, não pode pôr lá no meio eletrônico e fechar, também não pode pôr em papel e fechar. Mas a regra é ser público. Nós temos as exceções previstas no Código de Processo Civil atual e com algumas modificações pelo novo CPC. As exceções é que exigiram interesse público ou social. Isso vai causar uma repercussão muito grande, então restringe, não tem acesso só as partes e o seu advogado. Envolvendo casamento, separação de corpos, divórcio, união estável, filiação, alimento, guarda, adolescente, são assuntos muito privados, muito íntimos, diz respeito à intimidade das partes. E aí, por essa razão, são restritos as consultas, né, a esses autos. Podem ser virtuais ou físicos, as pessoas não terão acesso. Os dados protegidos pelo direito à intimidade. Então tem um processo, embora de natureza pública, mas ali dentro está cheio de informações envolvendo conta bancária, envolvendo a vida íntima das pessoas, tem uma separação, um acordo de separação judicial juntado aos autos, tem declaração do imposto de renda. Então o juiz impõe o segredo de justiça, e aí ninguém terá acesso. Pouco importa que se trata de processo, de atos processuais registrados em papel ou e-mail virtual, eu volto a insistir. Isso é novidade, né? Isso aqui, algumas alterações foram feitas.
a arbitragem, se ela contiver cláusula de confidencialidade. As grandes empresas, sobretudo, recorrem muito à arbitragem para evitar essa divulgação. A divulgação é sempre muito danosa, embora defendamos o direito de informação, a liberdade de imprensa, mas nem tudo deve ser divulgado, a não ser aquilo que que não diga a respeito à nossa intimidade ou que seja público, mas da intimidade as pessoas não querem mesmo que divulgue, e tem esse direito, esse poder, essa prerrogativa, e a arbitragem, inclusive, sob cumprimento de carta arbitral. Mesmo um mero cumprimento de carta arbitral, pode ser que conste na própria convenção de arbitragem essa cláusula de confidencialidade, e o judiciário deve respeitar a liberdade, a vontade das pessoas, das empresas, a essa confidencialidade. Muito relevante isso. Bem, atos processuais, nós já falamos aí do conceito, demos uma noção geral, a introdução dos atos processuais, falamos da forma, falamos dos atos processuais eletrônicos. Agora vamos falar do tempo. Quando é que se deva praticar um ato processual e o lugar do ato processual, né? A regra é que eles sejam praticados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Das 6 às 20 horas. Essa é a regra geral, né? Isso quando depende de alguém ir lá no endereço. Que hora pode ser praticada um ato processual chamado citação? Das 6 às 20. Bacana. Até que horas eu posso praticar um ato processual que depende do protocolo do judiciário? Enfim, de um modo geral, abre às 8, alguns lugares abrem ao meio-dia, fecha às 6, fecha às 7, depende do expediente forense. Isso aqui é uma regra geral. Não, o ato é eletrônico. Não, só pode praticar a qualquer hora. Agora, se o prazo vence hoje, por exemplo, até às 24 horas de hoje. Não, meu processo é físico, o meu prazo vence hoje, então vai no horário do expediente forense. Então aqui é uma regra geral, você pratica em dias úteis. Se for virtual, isso não vale, dias úteis. Se for virtual, não vale, porque você pode praticar em qualquer momento, né? Aqui é um ato que não precisa do expediente forense para o oficial citar. O oficial de justiça só pode citar nos dias úteis das 6 às 20 horas, a não ser excepcionalmente, com autorização do juiz, pode fazer citação, intimação, penhora, enfim, praticar atos fora desse horário, com autorização do juiz, respeitada a garantia das partes. Chega lá para citar às 10, só se a pessoa quiser abrir a casa dela, senão não. À noite só pode entrar na residência de alguém quando em flagrante delito com ordem de autoridade judiciária. E o juiz não vai poder autorizar que se cite a pessoa à meia-noite, que isso será abuso de autoridade, né? Horário de prática de ato processual é diferente do horário do expediente forense. Alguns atos internos que deva praticar lá no fórum, no protocolo do fórum, ou a realização da audiência, tem que obedecer o horário do expediente forense, que é mais restrito do que o horário da prática de atos processuais. Prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário, até às 24 horas do último dia do prazo. Fique à vontade, meu caro. Você quer dormir de dia? Vai dormir. Trabalhe à noite, pratique os atos processuais à noite. Você tem um prazo até hoje? Então até hoje, mas você pode ter protocolado no domingo passado, sai o documento para você. Isso é a comodidade, é você praticar o ato lá na praia, na fé. Dá licença um pouquinho, eu estou na boate aqui, mas vou elaborar um parecer. Eu sou do Ministério Público e preciso aqui, dou uma parada lá, faço aquilo, mando embora. Estou com o meu laptop a tira-cola, eu estou exagerando, ninguém vai praticar um ato assim. Estou falando da comodidade que isso permite, da liberdade. Se por um lado dá muita liberdade, isso é muito bom. Por outro, também não esqueça que vai escravizar, como esses meios tecnológicos, todos têm escravizado as pessoas, que elas poderão trabalhar em qualquer lugar. Por um lado é bom, posso viajar, fique tranquilo, mas por outro não vai ter sossego, a sua mulher vai reclamar muito, você que é juíza, seu marido vai ficar
P da vida, você sempre com esse laptop na mão e assim por diante. A prática eletrônica de ato pode ser praticada até às 20 horas. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fim de atendimento do prazo. É assim mesmo, né, pessoal? Considera o horário daquele local. Eu vou praticar um ato aqui em Belo Horizonte, o horário é este aqui, nós seguimos o horário de Brasília. Não, eu vou praticar um ato lá em Ilhéus. O Ilhéus, a Bahia, o Nordeste todo está com horário diferenciado, não tem horário de verão. Eu estou lá e vamos praticar um ato processual, né, Camila Maria, e aí o horário a considerar será o daí. Quando for meia-noite aí, será 1h da madrugada cá, e aqui já teria perdido o prazo, mas aí ainda não. É isso que está dizendo. Indisponibilidade do sistema por motivo técnico. A lei estabelece para evitar abuso, não tem problema. Motivos técnicos fora do ar, nós falamos assim, fica para o primeiro dia útil seguinte à solução do problema. Tribunal, o meu prazo era hoje está fora do ar, amanhã consertou, pratico amanhã. Então, fica prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à solução do problema. Meu prazo termina hoje, fora do ar, consertou amanhã, eu tenho até depois de amanhã. Ficou uma semana fora do ar, fique atento para saber. No sistema, por certo, comunicará, é claro. Você está ali antenado, está ligado, receberá as mensagens. Daqui uma semana consertou, no dia útil seguinte ao reparo, ao conserto, né? Muito bem, regra do local é a sede do juízo é que conta, para horário, para a prática, né? Até que hora você pratica atos escritos? Eu não sei, depende do expediente forense. No norte é uma coisa, no nordeste é outra, enfim, no São Paulo é outra. Exceções, oitiva de autoridade, inspeção judicial, carta precatória e rogatória. Isso aqui vai para o local, para onde vai ser praticado o ato. Oitiva de autoridades, por exemplo, dependendo da autoridade, ela tem prerrogativa de marcar dia, horário, tudo isso, pessoal. Muito bem. E vamos aí dar uma visão geral. Essa é a nossa ideia. Nós vamos encerrar esse assunto com esse módulo e fica aí o restante do material para você consultar. Mas suspende o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Hoje ainda não é assim, será assim no novo CPC. Suspende os prazos processuais. Em outras palavras, isso significa férias para advogado. 20 de dezembro, o advogado pode pegar a sua família, pôr no carro, a advogada também, é claro, e por ir para a praia e sabe que nenhum prazo está correndo para ele, suspendeu, ninguém é de ferro. Isso não significa que o judiciário vai fechar. O judiciário tem um recesso aí, salvo engano, do dia 20, né? Dia 20 até o dia 6 de janeiro, um recesso. Mas os prazos ficarão no novo CPC suspensos. Não significa que o judiciário não esteja funcionando, que os juízes que estejam trabalhando estão proferindo sentença, o escrivão fazendo o seu papel, mas prazo não conta, não prazo para contestar, para recorrer, não conta prazo para falar nos autos, nada disso. É disso que nós estamos falando. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no CAPT. Mesmo durante o recesso, as pessoas trabalham, exceto se estiverem de férias, houver feriados, é claro. Está falando que uma coisa não tem nada a ver com o outro. Não é porque os prazos estão suspensos é que todo mundo vai parar. Além dos declarados em lei, serão feriados para efeito forense, sábado, domingo, no dia em que não há expediente. Se não mudou nada, não vale a pena. Durante as férias e no feriado é permitido. Isso é assim. Permite nas férias e nos feriados praticar alguns atos para evitar perecimento do direito, né? Permite fazer citação, intimação, penhora, tudo isso permite. Permite
o deferimento e o cumprimento de tutelas de urgência, desse jeito. Pessoal, pratica o ato, cita, por exemplo, nas férias, mas se o processo não correr nas férias, aquele prazo também não corre, fica suspenso. De 20 de dezembro a 20 de janeiro vai ficar suspenso, mas pode citar? Pode. Nas férias também, nos feriados, permite citar, tudo isso direitinho. Tudo bem, desse jeito. Hoje não tem mais férias coletivas no judiciário, mas mesmo os feriados é permitidas, o juiz autoriza citar no feriado por essa razão. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Nós temos aí ainda uma série de slides que eu preparei para você. Eu tinha mesmo o intuito de dar essa visão geral dos atos processuais e focando principalmente no chamado processo eletrônico, ou seja, no registro digital dos atos processuais. O restante do material fica para você. Em outras aulas nós vamos dar prosseguimento a outros temas importantíssimos do novo Código de Processo Civil. Muito obrigado e até mais.